No vídeo de hoje a gente vai ver como deixar de ter o comportamento do irmão mais velho do filho pródigo. Talvez você está na casa do pai, mas não tem acesso ao que o pai tem. Então eu sugiro que você assista esse vídeo até o final. E para você que nunca ouviu a história do filho pródigo, eu vou contar aqui para você entender o restante do vídeo. Bom, um pai tinha 2 filhos e o mais moço chegou para ele, e pediu a parte da herança. O pai foi e entregou, dividiu a herança, entregou a parte ao mais novo. E passado alguns dias, esse filho mais novo, ele sai para uma terra bem distante e gasta todo o seu dinheiro. Depois de um tempo, houve fome naquele lugar e aí ele começa a trabalhar cuidando de porcos, alimentando porcos. Ele desejava comer a comida dos porcos, mas ele não podia comer. E aí ele lembrou da casa do pai, porque na casa do pai tinha tudo em abundância. E aí o que ele faz? Ele pensa, eu vou voltar e vou me entregar, vou ser como um dos escravos, como um dos empregados, como um dos trabalhadores do meu pai. Porque até os trabalhadores têm o que comer e eu estou aqui e não tenho nem o que comer. E aí ele volta, de longe o pai vê esse filho e já corre para abraçar o filho, faz uma festa para receber o filho, mata um bezerro, manda matar um bezerro gordo, coloca roupas novas e limpas, coloca um anel no seu dedo. E aí, quando tá essa festança toda, o irmão mais velho chega. Quando ele chega, ele não entra nem dentro de casa. E aí o pai sai para conversar com ele. Ele estava indignado porque ele estava há tanto tempo com o pai, ele cumpria os mandamentos do pai e mesmo assim ele não tinha tido essa festa. O filho mais novo saiu, gastou todo o dinheiro do pai, toda a herança, que tinha recebido, e quando chegou ainda teve festa para ele. E aí, para finalizar o resumo dessa história, o pai diz para o filho que tudo que ele tem, o filho pode acessar, tudo que o filho quiser, a hora que o filho quiser, ele pode ir lá matar um bezerro gordo, fazer uma festa, tudo que o pai tem é dele. Só que ele não reconhecia isso, ele não sabia disso, ele não tinha acesso a isso, ele não fazia festa, ele só trabalhava, ajudava o pai, mas não tinha acesso às coisas do pai, ele não fazia o que ele queria. E aí, quando teve essa festa, ele ficou indignado. Eu confesso que eu era a favor desse filho mais velho, porque na minha cabeça não tinha lógica também. O cara tá lá trabalhando, tá ajudando e o pai não faz a festa. E aí, quando o filho que gastou tudo chega, tem festa. Na minha cabeça, por muitos tempos, muitos anos, eu ficava também indignada com esse irmão mais novo, porque eu era exatamente igual ao irmão mais velho. Não tinha acesso ao pai, não tinha acesso às coisas que o pai tem, porque nesse caso aqui, o nosso pai é Deus. E nós ou somos o irmão mais velho, ou a gente é o filho pródigo que gasta, volta tudo e quer ser servo, depois. Ou a gente é o filho amado que tem acesso ao que o pai tem. Eu contei essa história aqui usando as minhas palavras, eu fiz um resumo, mas se você quiser acessar a parábola toda, está em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Depois do verso 11, contando só sobre essa história do filho pródigo. E aí, agora a gente vai entender melhor o que a gente pode fazer para ter acesso ao que o pai tem, para ter acesso ao pai, ter acesso às coisas que o pai tem. Eu anotei aqui, tá, as coisas que eu quero falar nesse vídeo para não esquecer nada, então às vezes eu vou olhar aqui para baixo. Mas para começar, o que a gente precisa fazer é reconhecer a paternidade de Deus. E para reconhecer a paternidade de Deus, a gente tem que perdoar o nosso pai biológico, porque assim como a gente vê o nosso pai biológico, a gente acaba transferindo isso para Deus. Se o seu pai foi um pai ruim, se o seu pai foi um pai ausente, essas coisas, você vai transferir isso e achar que Deus é assim também.
Se o seu pai te fez promessa e não cumpriu, você vai achar que as promessas de Deus também não irão se cumprir. Se o seu pai foi agressivo com você, se o seu pai foi abusivo, essas coisas que o seu pai foi, geralmente você transfere isso e acha que Deus é a mesma coisa. E quando a gente pensa que Deus é um Deus ruim, é um pai ruim, é um pai que não liga pra gente, é um pai que não se importa com a gente não vai ter acesso a ele, a gente não vai ter acesso às coisas que ele tem pra gente. Então a gente precisa resolver essa questão da paternidade. E como que a gente resolve isso? Eu anotei aqui 3 coisas. A primeira é perdoar o seu pai biológico. A segunda coisa, a gente precisa ter relacionamento com Deus. E para ter um relacionamento com Deus, a gente precisa orar todos os dias, né? É um meio assim. Eu vou citar um meio, né, que a gente pode fazer isso. É orando todos os dias. E a terceira coisa é renunciando o espírito de orfandade. Nesse vídeo eu não vou falar muito sobre isso. Eu sugiro que você pesquise aí no YouTube ou pesquise sobre livros nesse tema, né? E vai aprofundando. De início vai ser um vídeo mais informativo assim, aí você precisa aprofundar mais. E aí beleza, a gente reconheceu essa paternidade de Deus, agora a gente tem um relacionamento de pai e filho, agora a gente precisa acessar aquilo que ele tem pra gente, que é a vida abundante. Jesus mesmo, quando ele veio, ele disse que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, vida com abundância não envolve apenas dinheiro. O dinheiro está incluso, mas tem várias outras coisas. Todas as áreas da nossa vida está incluso nessa vida abundante. Inclusive vida eterna e tudo mais. Mas voltando aqui, para a gente ter acesso a essa vida abundante, para a gente ter acesso ao Pai, às coisas que o Pai tem, a gente precisa fazer o quê? Obedecer o que a palavra, o que está escrito na palavra e ter fé, né, naquilo que Deus disse. Porque com a fé a gente consegue acessar a promessa que Deus nos deu. Com a fé a gente consegue acessar a prosperidade. Com a fé a gente consegue alcançar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente deseja. E é com fé também que a gente se relaciona com Deus. Porque Deus é um espírito, Deus é espírito. E se a gente não acreditar, a gente não se relaciona com Ele. Se a gente não acreditar, a gente não recebe salvação, vida eterna, porque é por meio de Jesus. É só acreditando, né? E nessa questão de fé, de acreditar, a gente consegue declarar também as coisas que a gente quer acessar do Pai, as coisas que a gente deseja. Eu falo de coisas materiais mesmo, tá? Porque, como eu disse, vida abundante envolve tudo, inclui tudo. Material, espiritual, emocional, e lá inclui tudo. Então, para finalizar o vídeo, tem uma outra anotação aqui que eu coloquei, então eu quero compartilhar, que é sobre paternidade de Deus também. Quando a gente se reconhece como filho, como a gente se entende assim como filho, a gente desenvolve, né, as crenças de merecimento, de identidade, de capacidade. Porque quando a gente está próximo do Pai, quando a gente tem intimidade com o Pai, a gente desenvolve essas 3 coisas. E essas 3 coisas vai te ajudar a ter sucesso financeiro, sucesso na família, sucesso profissional, sucesso em várias outras áreas. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, lembra aí de clicar em gostei, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.